Os trabalhadores terminaram esta parede. É o Livro dos Portais, um tipo de guia para o faraó morto para ajudá-lo a atravessar os portais das 12 horas da noite. Uma imensa cobra acima dos portais protege a múmia antes da ressurreição. No final da tumba ficava o pagamento, a câmara funerária. Então, este recinto era carregado de tesouros, tudo o que o rei precisasse para o outro mundo. Tutankhamon trouxe suas carruagens, tronos e camas. As tumbas reais são fantásticas, mas eu gosto mais das tumbas não reais, porque elas mostram como era a vida cotidiana no Antigo Egito. Você não precisa ir para o Egito para ver o que as pessoas comuns queriam levar com elas para o outro mundo. A cidade de Turim, na Itália, possui um excelente museu egípcio. É um dos meus lugares favoritos. Fora do Egito, não há lugar melhor que este. Aqui existe uma tumba completa de alguém com quem me identifico. Aquele é o dono da tumba, Kai. Ele era um arquiteto. Podemos ver que ele está cheirando um lótus e bem atrás dele está a sua esposa, Meret. Mas vejam debaixo da cadeira. Sabem o que é isso? É o espelho dela na frente e atrás a maquiagem dela. Ela ia para o outro mundo levando seus cosméticos. Bom, eles não iam levar só os cosméticos, iam levar tudo, sua mobília. Mas vejam aqui. Isto é um tabuleiro de jogo. Provavelmente eles jogavam à noite. É um pouco parecido com um gamão. Você jogava os bastões e isso iria determinar quantas peças você moveria e quantos quadrados. E atrás do tabuleiro, os banquinhos onde sentavam quando jogavam à noite. É como se eles acreditassem que outro mundo seria como este aqui, seria como trazer sua raquete de tênis. E isso aqui é pão. Está mofado agora, mas era a passagem deles para o outro mundo. Eram presentes para os deuses. Dá para ver o que está esculpido naquele pão ali? É uma orelha, para que os deuses ouvissem suas preces. Ir para o outro mundo era como fazer as malas para viajar para um lugar onde você nunca esteve. Então você tentava levar tudo. Aqui as roupas deles. Dê uma olhada nesta túnica. Se olhar bem de perto, vai ver que ela foi remendada. Eles vestiam isso. E aqui temos a marca da lavanderia de Kai. Ele queria ter certeza de que receberia as camisas certas de volta. Vou mostrar agora o que deve ter sido o objeto favorito de Kai, neste mundo e no outro. Seu bastão cúbito. Lembre-se, ele era um arquiteto. Ele iria trabalhar no outro mundo e iria precisar disto. Era como uma régua graduada. É de ouro. Foi o rei quem deu para ele, pelos anos de serviços prestados. É como se fosse seu relógio de bolso de ouro. E Kai não iria deixar este mundo sem ele. Estas coisas não são tão fulgurantes quanto as de Tutankhamon, mas eu me identifico muito mais com elas. Era bastante aconchegante na tumba repleta das suas coisas favoritas. Antigamente, havia milhares de tumbas como esta, completas. Uma pequena janela para a vida do passado. Mas hoje a tumba de Kai e Meret é única. Os violadores de túmulos acharam quase todas as outras. O que os antigos egípcios precisavam mesmo era da maldição da múmia. Eles não devem tocar nisto. Existe uma maldição Ora, aqui. tolice. Ela traz a morte para quem viola o lacre. Não podemos parar agora por causa de uma superstição tola dos Eu esperei nativos. muito tempo por esse momento. Todos nós conhecemos a maldição das múmias. Um arqueólogo abre uma tumba antiga e, um por um, a múmia mata os membros da expedição. Isso é mais coisa hollywoodiana do que egípcia. Não havia quase nenhuma maldição de tumba no Egito. Eu vou lhes mostrar uma das poucas e verdadeiras maldições de tumba do Antigo Egito. Não tenham medo. Esta é a tumba de Khenti-Kha. Ele era muito importante na sua época. Era o vizir, o primeiro-ministro. Khenti-Kha tinha muitos títulos. O meu favorito está aqui. É supervisor de segredos. Mas a maldição está aqui. Khenti-Kha refere-se a qualquer pessoa não autorizada que entra na tumba. E ele diz, vou torcer seu pescoço como de uma ave. Vou lançar o medo sobre você. Muito bom, não? Mas sabe, das milhares e milhares de tumbas no Egito, esta é a única na qual eu vi uma maldição de verdade. Não existem maldições em nenhuma das pirâmides. E não existem maldições nas paredes da tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis. Mas o mito da maldição começou por volta de 1920.
Logo depois que a câmara funerária foi aberta, o benfeitor da expedição, Lord Carnarvon, morreu no Cairo, vítima de uma picada de mosquito infectado. Ele foi realmente o único que morreu logo depois da abertura da tumba, e nós sabemos por que ele morreu. Mas os escavadores tinham revelado a história exclusiva de suas descobertas para apenas um jornal. Então, os outros repórteres, desesperados para terem algo sobre o qual escrever, inventaram a maldição do rei Tut. Até hoje, as pessoas acreditam na maldição da múmia. Recentemente, recebi este e-mail em casa em Nova York. Ele afirma que um dos maiores desastres do último século foi causado por uma múmia. De acordo com este e-mail, alguém trouxe um esquife do Egito. E logo coisas horríveis começaram a acontecer com ele. Para se livrar do esquife, ele o doou para o Museu Britânico. Puseram uma etiqueta nele, número 22542, sacerdotisa de Amun. Mas logo começaram a ter problemas com a múmia. Então, eles a venderam para um americano que embarcou de volta para os Estados Unidos. Mas o navio afundou. Aposto que você vai adivinhar o nome do navio. O Titanic. A verdade é que nunca houve uma múmia ou um esquife no Titanic. A velha múmia 22542 ainda está no Museu Britânico, sem causar nenhum problema. Assim me disse o curador. Eu tenho uma perguntinha sobre múmias para vocês. Quem fez as primeiras múmias? A dica é: não foram os egípcios. Ao longo da costa do Chile e Peru, comunidades pesqueiras simples estavam produzindo múmias 3.000 anos antes de Tutancâmon nascer. Imensas dunas de areia mergulham em direção ao Oceano Pacífico. É uma paisagem dramática e apresenta as condições ideais para múmias. A elevada planície deserta proporcionava o cemitério seco ideal para que os corpos fossem conservados. Há mais de um século, arqueólogos estão descobrindo múmias ao longo de toda a costa da América do Sul. Então, não foi uma grande novidade quando as múmias foram descobertas na praia Chinchorro, do Chile. Durante anos, elas ficaram apenas como uma adição secundária aos estoques de múmias da América do Sul. Mas quando novas técnicas para determinar a data de antigos artefatos foram aplicadas às múmias de Chinchorro, elas se tornaram as estrelas do mundo das múmias. Este bebê é a primeira múmia já feita. Ele tem quase 6.000 anos de idade. Pense bem. Quando as pirâmides estavam sendo construídas, esta múmia já era antiga. Vladimir Ilich Lenin, advogado, fundador do Partido Comunista Soviético, líder de milhões e uma das múmias mais bem conservadas do mundo. Deitado em seu mausoléu na Praça Vermelha de Moscou, ele é visitado por milhões de pessoas. Para os russos, Lenin era George Washington e Abraham Lincoln, tudo em um só. Mas os últimos anos desse homem, que liderou a Revolução Russa, foram atormentados pela doença e a demência. O endurecimento das artérias provocou crises incontroláveis de riso, perdas repentinas da memória e, no final, incapacidade para falar. Em seus últimos anos, Lenin ficou isolado em Gorky, sua linda propriedade perto de Moscou. Transformada para ter o maior conforto possível, ele ganhou um telefone com um alto-falante especial para compensar sua audição deficiente. Finalmente, numa noite fria de janeiro, às 18h50, Lenin faleceu. Lenin acreditava que a morte era o fim. Ele era um materialista. Não acreditava na vida após a morte ou em pessoas que viravam santos. Ele sempre quis ser enterrado, e era para ser assim. Se Lenin soubesse o que viria a seguir, ele teria ficado estarrecido.
A incrível história da mumificação de Lenin começa numa viagem de trem para Moscou. Milhares de pessoas esperavam no frio intenso para darem uma olhada no homem que tinha tirado a Rússia da servidão. Para que todos pudessem ver o corpo, líderes do partido tomaram a decisão de preservar o corpo de Lenin permanentemente. Um prédio adequado teve que ser preparado para acomodar o corpo de Lenin, e o Exército Vermelho foi chamado. Trabalhando sem descanso numa temperatura de 34 graus Celsius negativos para preparar o mausoléu, eles foram obrigados a dinamitar o chão congelado. Com grande pompa, o corpo de Lenin foi levado do salão dos sindicatos até o mausoléu.